igreja? Amém. Vocês estão bem? Amém. Espero que sim. Se não estiver, vai ficar hoje. Glória a Deus. Amém. Porque o Senhor não dispensa ninguém com fome. O Senhor não dispensa ninguém com sede. Glória a Ele Deus. sempre tem uma porção para nos dar. Eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor me deu. Estamos felizes, estamos sentindo a falta do nosso bispo. Na verdade, bispo, se você estiver assistindo, estamos sentindo muito a sua falta, mas orando para que você se recupere logo. Esteja aqui porque ele faz muita falta mesmo. A gente fica meio que desconcertado aqui nesse lugar, né? Mas como a Cláudia ministrou ontem, poderosamente, nós temos que entender que não é o bispo, não é pelo bispo, né? Não é pelo pastor Marzinho, não é pelos líderes dessa casa, mas é por Jesus. Se Jesus estiver aqui, amém. Glória a Deus. Porque é dele que nós precisamos. Mas nós também sentimos a falta, irmãos, quando alguns faltam, porque faz parte do corpo, né? Então, quando some um pouquinho, a gente já fica preocupado, a gente já começa a mandar mensagem mesmo, porque a gente sente falta, a gente sente saudade, a gente quer estar, que todos estejam, né, juntos. Aleluia. E aqui é assim, a gente louva, aqui a gente traz a palavra, aqui a gente fica na porta, aqui a gente tapa buraco mesmo, como foi falado ontem. Aqui é assim, irmãos. Então, muitas das vezes vocês vão ver a gente ali no louvor, outra hora vocês vão ver a gente aqui ministrando, outra hora vocês vão ver a gente ali na porta. Porque é assim, e se prepare que o próximo é você. Glória a Deus. Se prepare que o próximo é você, porque o nosso bispo, o nosso pastor Rodrigo tá com tudo, viu? O bispo Rodrigo e o pastor Mazinho, tá vendo que eu já tô trocando tudo? Eles ficam só assim, ó, de olho. Aí no final do culto fica assim, domingo que vem é você. Então se prepare, se prepare. Glória a Deus. Bom, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, eu vou ler aqui, está em Gênesis 19. Gênesis capítulo 19. Glória a Deus. Ontem nós tivemos aqui uma imersão poderosíssima. Meu Deus, o céu se abriu ontem nesse lugar. E vidas aqui tiveram sementes plantadas em seus corações e saíram daqui regozijando, transbordando da presença do Senhor. Glória a Deus. A porção que ele tinha ontem, ele derramou e foi uma bênção. Ele curou, ele levantou os soldados e ele restaurou as convicções de todos que estiveram aqui. Então, muitos que estiveram aqui ontem, hoje, nós sabemos que nós estamos aqui habilitados, né? Nós aprendemos muito ontem com 3 ministrações poderosas. Aprendemos que nós somos soldados de Cristo e nós não devemos largar ninguém para trás. Amém? Amém. O bom soldado, ele não deixa ninguém. Foi o que nós ouvimos ontem aqui e aprendemos. O bom soldado, se precisar, ele coloca no ombro e ele leva, porque a ordem no exército tá respirando? Traz. Aleluia. A ordem é não deixar ninguém para trás. Essa é a ordem no exército. Então nós aprendemos muito ontem. Não é só por nós, pelas nossas vidas, mas é nós cuidarmos uns dos outros. E eu tô nervosa sim, porque, como disse a Cláudia, eu também digo, eu não sou pregadora, eu não sou, né, eu só sou uma discípula que obedece, mesmo às vezes querendo correr. Você vai, vem, então vamos. Mas vamos lá, ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Glória a Deus. A porção de ontem ele derramou. Hoje já nós estamos vivendo um novo dia. Tivemos um novo dia e vamos ouvir essa palavra em nome de Jesus. Em Gênesis 19 diz assim: estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão da entrada da cidade quando viu os anjos.
Levantou-se, foi recebê-los, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantaram bem cedo e continuarão a sua viagem. Mas eles disseram: Não, nós não vamos passar a noite na praça. Nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar, assar pães sem fermento, e os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa essa noite? Traga-os para fora, para nós, pois queremos ter relações com eles. Isso mesmo, relações sexuais com os anjos. Ló saiu para falar com os homens, e ele fechou bem a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção, eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui para fora, para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não faça nada com esses homens, pois são meus hóspedes, e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: Sai da nossa frente. E diziam uns aos outros: Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós? Depois, virando-se para Ló, disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com os seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e o fecharam a porta. Em seguida eles fizeram com que os homens, tanto os moços quanto os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos. E assim não conseguiram encontrar a porta. Então os visitantes disseram a Ló: Tem mais gente aqui? Pega os seus filhos, pega as suas filhas, os seus genros, os parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir esse lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente, e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas, e ele disse: Arrumem-se depressa, saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, pegue a sua mulher, as suas filhas, saia daqui, para que você não morra quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão a sua mulher, suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: Agora corre e salve a sua vida, não olhe para trás, nem pare neste vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. No versículo 21 diz assim: Então o anjo disse: Está bem. No 19 diz assim: O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida, mas a montanha fica muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo. Mas antes que eu chegue lá, está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixa que eu fuja para lá, a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: Está bem, eu concordo, e não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló chegou em Zoar, versículo 23. Ló chegou em Zoar depois que o sol já havia saído, e de repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Eles destruíram essas cidades e também todo o vale e os seus moradores. E acabou com todas as plantas, árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra saía fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e
fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. A leitura é bem extensa, né? E ela é proposital, é até para me ganhar tempo. Mas para a gente entender essa palavra, irmãos, Ló, eu já vi muitas ministrações que falam assim, como Ló foi parar numa terra de tanto pecado, de tanto erro, que desagradava a Deus, que faziam coisas que abominavam a Deus. Só que nós vemos que Ló, ele cresceu com o seu tio Abraão. Ele cresceu, ele ouviu sobre Deus, ele ouviu sobre os mandamentos, ele ouviu sobre o amor de Deus. E eles cresceram, foram crescendo, eles ficaram muito ricos, ficaram tão ricos que os seus servos começaram a brigar entre uns com os outros, por causa de poço, por causa dos animais. Então Abraão decidiu ali se separar. E nessa separação, Abraão, bondoso como era, disse: olha, Ló, você escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E ele olhou as campinas do Jordão, porque quando fala de Sodoma e Gomorra, a gente pensa que é só uma cidade de pecado, abominação, e realmente era. Só que quando Ló olha para as campinas do Jordão, ele vê um lugar onde havia prosperidade, porque lá era uma cidade próspera, era uma cidade onde a agricultura era muito forte. Então ele olhou e falou: não, eu vou para lá, porque eu vou continuar sendo próspero, vou continuar, cuidando dos meus gados e crescendo. Só que a gente vê aqui que ele era um homem temente. A Bíblia diz que Ló era um homem temente a Deus. Lá em 2 Pedro 2, 7, 8 diz isso, que ele era um homem temente, que ele era um homem justo. Porém, ele fez uma escolha péssima, irmãos. Porque eu acho que em tudo isso, ele e o seu tio poderiam ter resolvido aquela situação em uma simples conversa, orando, buscando a presença de Deus. Mas, infelizmente, eles tiveram ali que se separar. E ele fez uma péssima escolha nesse momento, escolhendo ir para essa região, aonde ali já não havia mais temor a Deus, não havia mais a presença de Deus, aonde pessoas ali faziam coisas terríveis. E aí nessa noite eu fico pensando, eu já fiz muitas escolhas erradas, sabe? E quem de nós aqui não já fez escolhas erradas? Mas aí fora a gente escuta um dizer que é assim: ah, você estava no lugar errado, com pessoas erradas, e por isso que aconteceu isso. Só que hoje nós estamos num lugar certo e com pessoas certas. Então nós temos uma chance a mais de escolher o bem ou o mal, ou fazer coisas boas ou coisas ruins. Porque nós temos pessoas para nos direcionar, nós temos pessoas para nos orientar. Nós temos, irmãos, nós precisamos enxergar isso. Apesar de tudo, ele foi uma pessoa justa, sim. Se nós começarmos a ler a história dele, a gente pode pensar que ele era um homem muito carnal e cruel. Mas a verdade é que ele viveu a consequência da sua escolha. Ele escolheu. Ele escolheu ir para lá. E às vezes as nossas escolhas, irmãos, destroem as nossas vidas. As escolhas, às vezes, que a gente faz, ela traz consequências, às vezes, tão dolorosas que são até irreparáveis, que a gente não consegue consertar. Então hoje a gente está num lugar sendo cuidado, a gente está na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Então se fechar essas portas e eu sair por ali e eu quiser fazer algo ruim ou contrário do que está sendo ministrado aqui, porque nós temos recebido palavras de bênção aqui, vai ser uma escolha minha, vai ser uma escolha sua, vai ser uma escolha nossa. Porque o Senhor está o tempo todo nos direcionando
como Ele quer que nós venhamos andar. Ló tomou uma escolha que custou a vida da sua esposa. Ele ficou viúvo. Olha só para isso. A gente for olhar a palavra por esse lado. Enquanto ele andou com o tio, ele prosperou, ele obedeceu, ele serviu a Deus. E assim somos nós. Enquanto nós estamos na presença do Senhor, debaixo da autoridade, do Espírito Santo, debaixo ali da autoridade, porque aqui existe, irmãos, às vezes a gente não olha, não vê olho nu, mas existe aqui um sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Existe aqui algo espiritual. O que aconteceu aqui ontem foi algo tremendo. Por quê? Porque existe uma liderança, existem pastores, existem pessoas que temem a Deus, existem pessoas que se voltam para Deus, que se derramam diante de Deus e perguntam: Senhor, qual é a tua vontade? Às vezes você pode pensar que a sua vida, ela tá boa, ela tá média, ela tá ruim, eu não sei. O que eu sei é que nós estamos começando, nós estamos ainda bebê, mas eu já posso te dizer que se nós não tivermos cuidado, a nossa igreja já vai se encontrar com grandes conflitos. São muitos conflitos que a gente depara no dia a dia. A escolha de Ló levou ali a morte da sua esposa, porque foi uma segunda desobediência. Porque a ordem foi clara: vão, fujam e não olhe para trás. Porque se eu olho para trás, eu tenho aqui um propósito, um objetivo, eu estou falando aqui com vocês. Se eu virar e olhar para trás aqui, eu vou perder o meu foco. Então, o Senhor, Ele não quer que nós venhamos olhar para o que passou, olhar para o nosso passado, olhar para o que a gente viveu. Ele não quer que a gente fique olhando para o que passou. Porque como nós ouvimos ontem também, Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus de coisas vivas, eficazes. Ele é um Deus que Ele renova todos os dias. O que eu vivi ontem, eu não vou viver hoje. O que eu vivi hoje, eu não vou viver amanhã. E às vezes o olhar de Ló também foi por causa da ganância, irmãos. Ele olhou ali para aquele vale do Jordão e viu que seria um lugar bom, um lugar de prosperidade, um lugar que ele iria frutificar. E ele acabou colocando toda a família dele em risco. E às vezes nós somos assim também. A ganância nos cega. A vontade de ter mais nos cega. E às vezes nós colocamos, querendo ou não, a nossa família em risco. Os nossos filhos em risco. Olha o absurdo que ele fez aqui. Ele falou para os homens: não, calma. Eu tenho 2 filhas virgens. Eu trago elas aqui para vocês. Mas com esses homens, por favor, não mexam. Eu tenho a obrigação de guardar a vida deles. Será que nós estamos guardando a vida dos nossos filhos? Protegendo a vida dos nossos familiares? Como foi ministrado ontem, entendendo que o nosso próximo é a pessoa mais importante. Porque foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo. Às vezes eu estou na igreja e nós não entendemos. Nós estamos na igreja e é difícil para a gente amar o nosso irmão. E o Senhor Jesus fala: como que nós dissemos que nós vamos amar? Nós amamos a Deus a quem nós não vemos
e nós não conseguimos amar o nosso irmão. Por isso nós temos que tomar cuidado, porque como a nossa igreja está começando, a gente tem que alinhar tudo isso, sabe, irmãos? Porque hoje em dia as pessoas estão se ferindo por muito pouco. As pessoas estão se machucando por muito pouco. Qualquer palavra hoje machuca. E foi exatamente isso que aconteceu com Ló. Depois que ele escolheu aquela terra, ele viveu e viu várias desgraças acontecer. A primeira delas é que ele e toda a sua família e seus bens foram sequestrados por tribos, invasores. Quem foi que resgatou Ló? Abraão. Abraão mais uma vez volta e intercede por Deus. Intercede a Deus, né? E vai ali e resgata ele. E a ponto da cidade ser destruída, Abraão vem e intercede diante de Deus. Senhor, o Senhor vai destruir a cidade? Ainda que tenha 50 justos, vai diminuindo, ainda que tenha 40, ainda que tenha 30, ainda que tenha 20, ainda que tenha 10. E Abraão consegue mover o coração de Deus a ponto de Deus falar assim: tá bom, se tiver uma família lá justa, eu vou livrar. Aleluia. Olha a importância, irmãos, da intercessão. A importância de nós estarmos intercedendo pelas nossas famílias, pelas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vai dando glória. A Deus. Aleluia. Louvado do Senhor Deus. Quando Deus nos liberta, irmãos, de algum sofrimento que nós estamos passando, nós não podemos lamentar. Nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos ficar com saudade de um lugar, de uma pessoa, de uma terra que trouxe lástima. Se Ló tivesse escolhido corretamente, ele não teria vivido tantos medos. E qual foi a escolha, ou qual é a escolha que nós estamos fazendo hoje na nossa vida? Será que nós estamos no caminho certo? Será que é isso que Deus tem para mim e para você? Nós devemos prestar atenção aos sinais que Ele mostra. Talvez esteja tentando nos salvar de algum sofrimento e nós ainda insistimos em viver no passado ou em Sodoma e Gomorra. Nós precisamos nos libertar, nós precisamos perceber que Deus, Ele quer livrar Ele quer livrar você. E nós não devemos ser o quê? Orgulhosos e receber ajuda daqueles que estendem as mãos. Às vezes a gente está dentro da igreja e a gente não quer receber a ajuda de ninguém. Ou a gente só quer a palavra que vem do bispo, do pastor. Só que a gente aprende que nós estamos aqui para servir primeiramente uns aos outros. Antes até de servir lá fora, para as pessoas lá fora, nós temos que primeiro aqui servir uns aos outros. Porque um bom líder, irmãos, não é aquele que joga o outro na fornalha e deixa lá, se vira. Um bom líder é aquele que puxa para perto, que ensina, que ajuda, puxa a orelha, como a gente ouviu aqui ontem, né? A ministrante falar com o pastor Mazinho. Puxou muito a orelha dela e por isso ela estava aqui ontem. Por causa de puxar muito a orelha, de ensinar, de corrigir. Então essa palavra de hoje, ela fala conosco no sentido de quê? De nós olharmos para frente. Porque tem sido aqui direcionado palavras de futuro, palavras de bênção, Aleluia. palavras de vitória, Aleluia. sabe? Nós estamos crescendo, nós estamos expandindo. Então não dá para expandir pensando no passado. Não dá para expandir presos às coisas que passou. Aleluia. Ele está fazendo nova todas as coisas. Cada culto é diferente de outro. Cada ministrante ele usa de uma forma diferente, com uma palavra diferente que vem ao encontro do nosso coração. Porque nós queremos ouvir? Não. Porque nós precisamos
quero. Eu escuto aquilo que eu preciso. E se eu precisar que puxem a minha orelha, amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ficar quietinha, caladinha, vou receber. Aleluia. Eu vou entender que é pro meu bem. Porque nós entendemos, sabe o quê? Que aquele que ama, ele corrige. Quem ama não só abençoa, ou não só fala avante, vai filho, mas ele puxa para perto, ele corrige também. Então nós precisamos de tudo. Nós precisamos do amor, nós precisamos da correção, nós precisamos. Ontem aqui, nós vivemos poderosamente um tempo assim, um mover de Deus. Mas ainda tinha pessoas que estavam tão presas, tão assim, coração. E Deus ministrou, pastor Mazinho, já que vocês não querem vir a Jesus, Jesus vai ir até vocês. Tira as cadeiras, foi todo mundo pro chão. E eu gosto é assim. Vamos pro chão, irmão. Sabe por quê? Porque ainda há muita dureza no nosso coração. A dureza em receber a palavra de Deus e entender que o que Ele está falando é para o nosso bem. Eu já falei aqui que eu tive muitas escolhas erradas que me levaram a tempos terríveis, coisas que eu colho até hoje. Porque as nossas escolhas vai fazer isso. Se nós escolhemos um caminho mau, atitudes erradas, ferir o meu irmão, sabe? Se eu firo, se eu me coloco assim, não, eu não vou amar essa pessoa. Eu não quero me aproximar dessa pessoa. Eu estou revelando, na realidade, qual é o meu caráter. Né? Então nós aprendemos tudo isso, que é um corpo, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar juntos. Porque como é que um exército vai vencer se ele tiver um montinho aqui, um montinho ali, um montinho acolá? Não vence. Não tem como vencer. Não tem como vencer. E aí você vai falar, irmão, mas essa palavra do Velho Testamento, você trouxe uma palavra lá do Antigo Testamento, a palavra da lei, irmãos, é a palavra de Deus. Aleluia. E não foi só mencionado no Velho Testamento. O Senhor Jesus mencionou também essa passagem no Novo Testamento, que está lá em Lucas 17, 24. Porque os tempos ficariam difíceis, e nós estamos vivendo tempos difíceis. Ele disse assim, porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do Filho do Homem. Todos comiam, bebiam, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. E no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu. Choveu do céu, fogo e enxofre, matou todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo. E não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem da mulher de Ló. O Senhor Jesus menciona isso no Novo Testamento. Lembrem da mulher de Ló. A consequência que ela teve em desobedecer e olhar para trás. Em olhar para o passado. Em olhar para o que já foi. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece de si mesmo terá a vida verdadeira. Então o Senhor Jesus menciona
menciona no Novo Testamento sobre esse episódio. Que a desobediência, ela traz muitas consequências dolorosas. E quem aqui nunca desobedeceu? Se você nunca desobedeceu, prepara, Jesus está vindo te buscar. Daqui a pouco. Carruagem aí, vestir roupa, vestes celestiais em você vai talvez igual o Elias lá na carruagem. Enquanto Ló esteve ali debaixo da proteção do seu tio, ele prosperou, ele enriqueceu, ele avançou, ele cresceu, ele multiplicou. E é isso que vai acontecer conosco, se nós estivermos debaixo da palavra do Senhor. Aleluia. Nós vamos crescer, nós vamos prosperar, nós vamos avançar. Nós vamos colocar os ídolos por terra. Nós vamos olhar para o nosso coração e falar assim: ninguém vai ocupar o lugar de Deus na minha vida. Os meus filhos têm um cantinho aqui, o meu esposo tem um cantinho aqui, os meus irmãos da igreja têm um cantinho aqui. Mas o lugar de Deus tem que ser o principal. Até porque ele diz que aquele que ama sua esposa, sua mãe, ou seu filho, ou seu pai, ou seu esposo, mais do que ele, não é digno dele. Então nós temos que entender o lugar de cada coisa, ou de cada pessoa. Nós não devemos colocar pessoas no lugar de Deus. E olha que onde nós ficamos aqui, meu Deus, pensando, pelo menos eu, tá, irmãos? Eu estou falando por mim. Quando eu recebi a notícia que o bispo não estaria, eu falei, meu Deus, e agora? Jesus, como é que vai ser esse negócio? A gente já ensaiou tudo bonitinho, tudo direitinho, todo mundo junto, e agora o bispo... Assim vai ser a vida de Cristo, viu? Vai ser assim, ó, a Bíblia diz que é piscar de olhos. Quando olhou com a notícia, cadê o bispo? O bispo está lá, comendo a comidinha lá do hospital. Glória a Deus, sendo cuidado, que também, né, merece descanso. Glória a Deus. Mas fez falta, irmãos. Fez falta. Quando falta, faz falta. Até rimou. E Jesus nos ensina aqui que assim vai ser a vinda dele. Nós estamos nas festas. Eita! Nós estamos salvos. Amém? Amém. Nós estamos salvos. Amém? Amém. Glória a Deus, nós temos que ter essa convicção, meu irmão. Nós temos que ter essa convicção que eu estou salvo em Cristo Jesus. Que eu posso piscar o olho, ele aparecer, ele vai me levar. Eu preciso ter essa convicção. Porque senão o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Então, enquanto nós permanecermos debaixo da palavra de Deus, nós vamos sim crescer. Porque com essa palavra nós aprendemos que nós não devemos fazer como ela. Ela, a esposa de Ló, ela recebeu uma palavra de ordem. Quantas palavras de ordem eu e você já recebeu e não obedeceu? Quantas palavras já saíram daqui ao seu coração, de encontro ao seu coração, e você não fez, e você não obedeceu, e você não cumpriu? Glória a Deus que Deus não transformou você em Saulo, nem eu, né? Mas nós aprendemos que a desobediência, irmãos, nos leva a isso. Quando nós decidimos virar as costas e desobedecer, falar, não vou fazer. Talvez ela virou ali, irmãos, eu fico pensando, será que ela já estava acostumada com aquele lugar? Porque era uma família, a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra estava totalmente corrompida.
E Ló, ainda assim, conseguiu manter a sua família intacta. Porque as duas filhas dele, a Bíblia diz que era virgem. Diante de uma terra toda corrompida. E mesmo assim, ele ainda conseguiu, numa terra corrompida, cuidar ali da sua família e manter a sua família intacta. Você já imaginou nós que estamos aqui ouvindo a palavra, ouvindo a nossa família, você pegar a sua família e levar para uma terra totalmente, sabe, totalmente arrebentada? Os seus filhos que você criou ouvindo a palavra de Deus, chegar nessa terra totalmente arrebentada, totalmente cheia de pecado. Você já pensou, não parou para pensar a bagunça que não ia ser? Então, por isso, antes de você tomar uma escolha, consulte a Deus. Não tome decisões precipitadas. Sabe, quebre o seu coração diante de Deus. Nós devemos deixar de ser teimosos. Nós devemos tirar todo o orgulho do nosso coração. Deixar Deus trabalhar, deixar Deus nos moldar, nos formar como Ele quer. Não é como a gente quer, é como Ele quer. Aleluia. 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 Mas aqui nós estamos sendo ensinados a fazer boas escolhas, amém? Amém. Nós aprendemos também que aqui nessa casa nós temos amigos que são amigos de Deus. Eu quero ter amigos que são amigos de Deus. Faz muito bem, nos faz bem. Nós vivemos o sobrenatural ontem, irmãos. Nós chegamos aqui, era 1h30, nós começamos a orar, porque nós não queremos mais aceitar viver, sabe, na mesmice. Eu quero mudança de vida. Aleluia. Mesmo com medo, quando vem os desafios, eu topo. Com medo mesmo, mas eu topo. Porque eu quero que o Senhor, Ele trabalhe dentro de mim. Eu quero que o Senhor, sabe, me molde, me coloque no ponto que Ele fala, agora sim. Igual ontem a psicóloga falou, nós temos que descobrir qual é o nosso lugar em Deus. E se a obra está crescendo, nós temos que dar glória a Deus. Nós temos que ficar felizes com tudo que Deus está fazendo. Aleluia. Eu não posso chegar aqui e ficar com um espírito de ciúme do meu irmão, sabe? Eu não posso chegar aqui e ficar com raiva porque o irmão está trabalhando mais do que eu. Glória a Deus se ele estiver trabalhando. Glória a Deus. E o Senhor vai te chamar para trabalhar. Porque Ele não chama ninguém para ficar parado. Ele não chama ninguém para ficar só aqui sentado. Só que a gente tem que descobrir qual é o nosso lugar em Deus. Obedecer a sua palavra. Não olhar para trás. O que passou, passou, acabou. Já era, virou a página. Deus tem coisas novas pra gente. E nós estamos vivendo essa palavra aqui de Lucas. Aleluia. Ele destruiu a primeira vez. Ele veio destruir o Sodoma e Gomorra. Ai, irmão, eu ainda não estudei essa parte, mas eu creio que ele diz que ele tem novos céus e nova terra para nós. Aleluia. Nós não vamos ficar aqui. Não chega nem o limite. A gente não consegue nem mensurar o que Deus tem para nossas vidas. E aí a gente fica se prendendo à vida aqui, o dia a dia aqui, as coisas aqui, as pessoas aqui, aqui, aqui. Só que o céu não é aqui. Aleluia. Aleluia. Às vezes Ele permite abrir o céu, como aconteceu ontem, e nós provamos um pouquinho do que é o céu. E nós recebemos a glória dele. Nós temos o agir do Espírito Santo. Nós temos pessoas aqui rendidas, de joelho no chão, líderes abençoados, cheios do Espírito Santo trabalhando, tocando nessas pessoas, orando, ministrando, colocando no coração delas uma semente que é a palavra de Deus. Só
Só que a gente fica preso aqui. É o meu trabalho, é o meu carro, é a minha família, é o meu. E Deus quer que nós tire esse eu. Hoje eu fui tomar café da manhã com a minha mãe, que era aniversário dela. E ali, no decorrer de tudo, a gente foi muito bom, tivemos momentos juntos, mas eu tenho 2 irmãos que eles estão com muitos problemas, irmãos. 2 irmãos que eles estão com muitos problemas. E eu falei, desde a semana passada eu estou convidando, vamos à igreja, vamos ouvir uma palavra, vamos lá, o que custa? Você já tem um não do mundo, o que custa você ir lá escutar uma palavra de Deus, uma palavra direcionada? Vamos lá, vai ser bom. Você vai conhecer pessoas novas, você vai receber uma palavra de Deus, você vai sair de lá diferente, vamos lá. E nada. E aí hoje no café, a gente brincando ali, tomando café, tirando foto, aí daqui a pouco, lá vem a Sandra chata de novo. E aí um deles falou, você tá muito chata. Tudo que você fala é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Irmãos do céu. Ali, eu sou uma pessoa assim, eu me considero uma pessoa muito forte, sabe? Para ter uma lágrima de mim, só sendo o Espírito Santo, mas é muito difícil. E ali o Senhor eu não sei o que aconteceu, as lágrimas começaram a rolar, porque eu falei, gente, eu tô falando de Jesus, eu tô falando de Deus, eu tô falando para vocês que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia. Eu não posso te ajudar, porque quando eles estão assim no perrengue, mãe, ora por mim, coloca meu nome lá no grupo de oração, por favor, me ajuda. Mas quando a gente fala, vai pra igreja, não quer saber de igreja, não quer saber de Deus, e a gente ainda é chato. Então é esses dias que nós estamos vivendo. Festas, as pessoas só pensam em festas, as pessoas só pensam em bagunça, as pessoas só pensam no 13º, que tá chegando, glória a Deus, amém. As pessoas só pensam, sabe? E aí, irmãos, as lágrimas rolaram. Eu fiquei muito triste e na hora eu não consegui falar mais nada. Eu falei, tá bom, gente, ó, a partir de hoje quando vocês mandar a oração, o pior é que não pode fazer isso, né, irmãos? Mas hoje eu senti, sabe o quê? O que é padecer por Cristo, gente. Eu senti na pele. Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você sentir. Você tá chata. Gente, pessoas não... Gente, vem da onde a gente não espera. Porque uma coisa lá fora, alguém vir e falar, você é chata. Outra coisa é um da sua família chegar e dizer, você tá chata. Você tá insuportável. Você só fala de Jesus, de Jesus. Eu falei, eu não falei que só falo de Jesus. Eu estou falando para você ir lá, porque esse problema que você tem, eu não posso te ajudar, mas Jesus pode. Você vai chegar lá, você vai sentar e você vai ouvir uma palavra direcionada ao seu coração e você vai ter paz. Você está falando que você não dorme a noite inteira. Então, o que é que você precisa? Você precisa de Jesus. E eu saí de lá em prantos. E algo me tomou que eu falei, meu Deus, o que é isso? Para de chorar, Sandra, dentro de mim. O que é isso? Você não é assim. Para de chorar. E meu marido, calma. O que está acontecendo? Só por causa disso. Irmãos, foi descontrolado, sabe? Eu não sei o que aconteceu. E eu senti, meu Deus, eu não estou falando nada demais. Eu estou falando sobre o Senhor, eu estou falando sobre o amor, eu estou falando sobre... Vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado. É Ele que diz, vinde a mim. Aleluia. O que eu estou falando demais que ofendeu? O que é que ofende? Por que o nome de Jesus ofende tanto as pessoas lá fora?
Por quê, irmãos? Por quê? Porque estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias onde as pessoas estão com o coração cheios de ídolos, sim. Não há espaço para Jesus. E aí eu cheguei em casa, me lancei lá no chão, fui terminar de chorar, porque eu dei no Uber. Falei, meu Deus, o homem do Uber vai pensar, esse casal tá em pé de guerra, esse casal tá numa briga feia. Senhor, segura as minhas lágrimas, meu Deus. E eu falei, ó, a partir de hoje, hein, você estiver com problema, eu vou fechar minha boca. Mas aí cheguei em casa, o Espírito Santo falou, você não pode fazer isso. Porque nós estamos aqui para servir. Não é verdade? É verdade. Nós estamos aqui para servir e entender que eles estão cegos. E continuar orando e pedir oração sim. Colocar o nome lá no grupo e orar e crer que um dia eles possam estar aqui sentados, ouvindo a palavra de Deus, sendo libertos de suas mazelas, do seu mal, fazendo boas escolhas. Fazendo boas escolhas, que é o que nós devemos fazer. Os dias estão difíceis e se nós não tivermos o Espírito Santo em primeiro lugar para nos direcionar para onde ir, para onde não ir, se nós não tivermos ali a confiança de procurar pessoas, sabe, que você pode confiar e se abrir e dizer, olha, eu tô com um problema assim, assado, eu preciso de ajuda. Porque não é feio você falar, eu preciso de ajuda. Feio é nós ficarmos numa posição, tá tudo bem, estou bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso, mas por dentro tá dilacerado, por dentro tá sujo, por dentro aqui tá sujo. Aí o Espírito Santo quer habitar, porque ele não quer só fazer passagem, ele quer fazer morada. Mas aí como é que ele habita? Se o meu coração está totalmente sujo, se o meu coração está com raivinha, igual disse o Bispo Rodrigo na outra ministração, se eu estou com raivinha do irmão, que o irmão fez isso comigo e eu não aceito. Então, queridos, nós aprendemos que olhar para trás existem muitas consequências ruins. E eu quero profetizar nessa igreja que nós não olharemos para trás. Glória a Deus. Nós olharemos para frente. Aleluia. Como muitas vezes nós cantamos um hino aqui que fala, nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Nós vamos crescer. Glória a Deus. Irmãos, o que Deus tem para essa igreja é muito grande. Aleluia. E não é para nós vivermos só no nosso eu, é para compartilhar. Não é para a gente só levar o nome Igreja Ravi. Opa, chegou a Igreja Ravi. Não. É para nós compartilharmos. Para nós sermos, sim, uma referência. E para nós sermos também, sabe, um lugar que as pessoas possam chegar e pedir ajuda e nós socorrer. Vocês estão preparados para o crescimento que vai ter essa igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão preparados para tudo que Deus vai fazer? Eis-me aqui. Aleluia. Porque é muito grande. Aleluia. Glória a Deus. É muito grande. É muito grande. E nós devemos cuidar do nosso coração agora. Sabe por quê? Para a soberba não entrar. Para a altivez não entrar. Para a gente não empinar o nosso nariz e falar assim, a nossa igreja é a melhor. Não. A igreja do Senhor Jesus é uma só.
É uma só. Glória a Deus. Nós vamos crescer com graça, em conhecimento, nós vamos crescer em amor, nós vamos crescer pedindo paciência, para nós não cometer os mesmos erros que talvez nós cometemos no passado, em nós termos paciência uns com os outros, e quando um estiver ferido, nós colocarmos no ombro e dizer: vem, eu te carrego. Tá respirando? Então vamos lá, eu te carrego. Porque essa é a ordem, não deixar ninguém para trás. Não importa se você está ferido, se está machucado, se está faltando um dedo. Não importa, irmãos. É olhar para frente. É obedecer. É obedecer o direcionamento da palavra. É obedecer tudo que está saindo do altar. Eu não sei se tem alguém aqui que faz parte de outra igreja, mas é obedecer o que está sendo falado lá também. Se for a palavra de Deus, se estiver saindo do altar de Deus, obedecer. 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 Obedecer a palavra de Deus. Que é ela que traz a mudança que a gente precisa. Glória a Deus. Não é as pessoas que vão me mudar. É a palavra de Deus que vai me colocar no prumo que Ele me quer. E enquanto eu estiver, sabe, com o pensamento de criança, como a psicóloga ministrou bem aqui ontem, o Senhor Ele não vai entregar. Porque a palavra diz, eu não lembro onde está escrito, eu não lembro de verdade. Mas a palavra diz assim que quando menino, acho que é Coríntios, acho que é o apóstolo Paulo que fala, não tenho certeza. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu agia como menino. Eu brincava como menino. Mas agora que eu cresci, eu tenho que me comportar como um homem grande. Eu tenho que ter atitudes de um homem grande. A meninice ficou para trás. A brincadeira ficou para trás. Porque eu acredito que no campo de batalha, onde lá existem soldados, eles têm um tempo lá de brincadeira entre eles. Mas quando está em campo de guerra, não tem como brincar, não. Não dá para brincar. É, Jesus. Quando vocês se juntam aos departamentos dessa igreja aí, igual teve aí um super churrasco aí dos homens, né? A gente ficou só com água na boca. Glória. Aleluia. Aleluia. Mas não se preocupem. Não se preocupem, não. Como diz o pastor Mazinho, quem tem o que me deve não me paga nada. Não sei se Quem tem que me paga, não me deve nada. Como que é? Quem tem o que me paga não me deve nada. Pois é. Vocês acham que vocês vão ficar assim, né? Pomposos assim? Calma. Não se comprometa. Dani, nós temos que ir com alguma coisa, Dani. Dani, eu fiquei só com água na boca, Dani, com aqueles pratos saborosos. Sobremesa, irmão. Meu marido chegou em casa com arroz e eu nem vi também. Eu só fiquei no outro dia. Como foi? Quem ministrou? Como foi? Como foi? Calma lá, que nós também vai ter. Ó, em nome de Jesus. Porque aí sim dá pra gente brincar naquele lugar, dá pra gente brincar, dá pra gente dar risada, dá pra gente sorrir, dá pra gente chorar, a gente ora, né? Mas no campo de batalha nós não podemos ser meninos. Aleluia. É, Jesus. Nós temos que ser soldados, crescidos, fortes, abastecidos, para nós podermos enfrentar. Olhar para trás não está no nosso dicionário. Nós temos que olhar somente para frente. Avante. Avante. Eu lembro de um filme que eu assisti, gente, ele é muito velho, ele é muito antigo. Não vou nem falar o título dele aqui, senão vocês vão rir. Mas ele naufragou o navio. Já sabe, né? E aí na hora que foi fazer o resgate, eu amo esse filme, gente. Só no cinema eu fui assistir 4 vezes.
naquela época, né, irmãos? E na hora do resgate ali, eles colocaram as pessoas no barco para resgatar os poucos que sobraram. E o que estava na frente só falava assim, ó, avante, não parem, não parem, avante, olhem para frente, não parem. E é isso que a gente tem que fazer, não parar. A gente vai se machucar nessa caminhada? Eu não vou mentir, a gente vai se machucar, vai ter momentos que a gente vai se machucar. Mas Deus tem algo grandioso nas nossas vidas. E a palavra é para aquele que não desistir, não desanimar. Ainda que esteja difícil, ainda que esteja dias que, nossa, você fala, meu Deus do céu, hoje está complicado. Continua, porque o choro dura a noite toda, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Às vezes você pode estar falando, irmãos, eu estou chorando muitas noites seguidas, essa alegria ela não está chegando. Mas eu vou te dizer, ela vai chegar. Ela vai chegar. Porque Deus, Ele é um Pai. Deus, Ele é Pai. Ele não é criança. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Desde que eu e você estejam na posição, desde que eu e você não perca a nossa fé, desde que eu e você guarde o nosso coração para nós não nos magoar com qualquer coisa, irmãos. Porque olha, eu vou falar, hoje foi difícil para mim. Se fossem outros tempos, outras épocas, eu ia falar, pastor Mazinho, eu ia inventar uma desculpa, eu ia falar, eu não estou em condição. Hoje não foi um dia legal. Mas eu entendi que eu sou uma soldada. E mesmo ferindo, eu vou. Mesmo às vezes chorando, eu vou. Mesmo que me atacar, eu vou. Mesmo que me ferir, eu vou. Eu continuo. Eu não paro, eu não olho para trás. É isso que nós temos que fazer. Porque o que Deus tem para nós é muito grande. É muito grande. Aleluia, Jesus. É muito grande. Aleluia. O que Deus tem para essa igreja é muito grande. É muito maior do que qualquer dor. É muito maior do que qualquer, desilusão. É muito maior do que qualquer briguinha entre irmãos, causas de ciúmes, desconversas, desentendimentos. É muito maior. É muito maior. Nós vamos alimentar muita gente. Aleluia. Muita gente chegará. Isso não é uma falácia. Isso não é... Eu não estou falando isso porque algumas pessoas já profetizaram aqui, já falaram aqui. Não. Nós vamos alimentar muita gente. E nós precisamos estar preparados. Se você está fora da posição que Deus te quer, eu te digo, entre logo. Se você não ora mais como você orava antes, eu te digo, volte a orar logo. Volte a buscar. Não como antes, porque como o pastor Mazinho disse, o Senhor ele vai nos usar 10 vezes mais do que já nos usou. Nós só temos que estar na posição. Aleluia. Nós só temos que estar ali, em obediência. Obediência à sua palavra. Quem vai pregar? É fulano de tal. Não vou. Não gosto dessa pessoa, não. Irmão, mesmo talvez, cuidado, viu? Cuidado, porque talvez aquele que você não gosta ver pregando é quem tá com a sua bênção assim, Glória a Deus. Aleluia. E aí você fala, eu não vou com a cara de fulano de não gosto pregando. Então você tome cuidado com o que você fala. Porque todos que vêm aqui, irmãos, vêm direcionados por Deus. Glória a Deus. Aleluia. É o Senhor quem direciona. É o Senhor quem mostra aos líderes dessa casa. Então nós temos que ter, sim,
muito cuidado em não ferir o nosso irmão, muito cuidado em não desobedecer a palavra que sai desse altar. Obrigada, irmão. Muito cuidado mesmo. Porque para viver o grande, a gente tem que se desapegar do que é pequeno, do que é velho. E tudo vai acontecer, sabe quando? Na hora que nós deixarmos tudo que nos prende, o céu, ele vai liberar tudo que está retido para nossas vidas. Ontem aqui foi difícil porque pessoas precisavam estar aqui na frente e se seguraram lá no meio. E eu achei muito lindo porque eu vi pessoas que já estão na caminhada, ó, e foram um dos primeiros a se lançar aqui na frente. Não tiveram vergonha, não tiveram medo. E quantas vezes a gente está do lado daí arrebentado e a gente não tem coragem de levantar e se lançar aos pés do Senhor? É, Jesus. Por quê? Ai, o que os irmãos vão pensar eu indo lá na frente? Ai, o que o pastor vai pensar? Que eu também sou um líder, eu vou lá na frente me render. O que vão pensar? O que vão pensar? O que vão pensar? Então, é a frase que eu deixo para nós nessa noite. Na hora que nós deixarmos tudo que nos prende, aí vai de mim, de você analisar o que está te prendendo. O que está te prendendo, que não está te deixando avançar. O que está te segurando, o que não está deixando você cumprir o reino de Deus aqui na terra? O que está te segurando? O que está te prendendo? O que está te barrando? É hora de você soltar. É hora de você deixar para trás. É hora de você largar. É, Jesus. Para poder andar com Jesus sobre as águas. E aí quando nós fizermos isso, quando nós olharmos, uma coisa que, para terminar, foi estipulado um jejum, né? E, gente, eu amo pão. Pensa numa pessoa que ama pão. Quando ele chega assim, quentinho, sabe? Estralando assim. Eu falei, meu Deus. Pão e café de manhã. Eu falei, vou fazer jejum de pão e café, porque é o que eu mais amo. E eu fiquei, irmão, de jejum de pão e de café. No segundo dia, me deu uma crise de enxaqueca muito grande, muito forte. Eu falei, mas que coisa? Como é que um pão e um café pode fazer isso com a gente? Eu falei, eu vou tomar aqui uma 5 de pirona, mas eu não vou ceder a você, não. E aí, na hora que eu deixei o pão, me libertei do pão ali por aqueles dias, eu vi, irmão, não só eu, como muitos jejuaram, muitos estavam no propósito, e o céu aqui ontem se abriu, e foi liberado aqui muitas bênçãos, nós vimos aqui muitas pessoas libertas, nós vimos aqui o agir de Deus ontem. Pelo meu jejum sozinha? Não, foi pelo jejum coletivo. Aleluia. E o jejum é poderoso mesmo. Eu falei, meu Deus, eu vou voltar a jejum de novo. Fora que a gente perde uns quilinhos, né, irmãos? Eu falei, meu Deus, tem roupa aqui fechando com maior facilidade. Mas não é esse o intuito, amém? Amém. Mas essa é a verdade, irmãos. Glória a Deus. Quando nós deixarmos as coisas que nos prendem, as coisas que às vezes nos seguram e nos impedem de trabalhar para o Senhor, o Senhor ele vai abrir o céu sobre nós e Ele vai liberar tudo que está retido na sua vida. E eu quero profetizar nessa noite nisso, amor Cristo. Aleluia. Eu quero profetizar nessa noite que nós não seremos como Ló, que ali colocou suas filhas em perigo. Nós seremos pais que protegeremos os nossos filhos dos lobos. Nós seremos uma igreja
sadia. Nós seremos uma igreja cheia da unção de Deus, do poder de Deus. Nós veremos, irmãos, nesse lugar milagres acontecer. Eu profetizo em nome de Jesus. Porque senão, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não crer nessa palavra, irmãos, a palavra diz que onde tiver um ou dois reunidos, o Senhor ali está presente. Olha quanto nós estamos aqui nessa noite. Que Deus não quer fazer? Claro que Deus quer fazer. Aleluia. Claro que Deus quer fazer. Claro que Deus quer derramar. Claro que Deus quer abençoar. Às vezes depende mais de mim, de você, do que Deus. Não depende nem tanto de Deus, porque Deus quer fazer. Ele tem prazer em nos ver bem, felizes, prosperando, avançando. Ele tem prazer. Mas às vezes aquilo que fica ali nos prendendo é que nos deixa, sabe? É que nos deixa presos realmente, de baixo para cima, de cima para baixo, e a gente não consegue viver os milagres, nós não conseguimos ver as obras de Deus sendo realizadas na nossa vida. Então, eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo o céu aberto. Eu profetizo as bênçãos do Senhor sendo derramadas. Eu profetizo corações, sabe? Corações abertos e falar, Senhor, pode tratar, pode entrar, pode limpar, pode tirar. E às vezes tem coisas aqui dentro que nem eu vejo, nem eu sei que tem, mas tem. Às vezes a gente tem coisas dentro de nós que a gente não está vendo, mas tem. Às vezes o nosso próximo vê, mas a gente não consegue ver, porque o orgulho não deixa, a vaidade não deixa, a altivez não deixa. Mas nós não seremos uma igreja assim. Nós seremos uma igreja livre. Nós seremos uma igreja liberta desses sentimentos ruins. Aleluia. Nós seremos uma igreja limpa. Porque para cuidar de feridos, nós precisamos estar sarados. Então nós vamos nos cuidar sim, para a gente poder cuidar dessas pessoas que estão chegando. É, Jesus. Amém? Amém. Talvez não foi a palavra que você gostaria de ouvir, mas foi o que Deus ministrou ao meu coração para passar para essa igreja. Aleluia. Preparemos, meus irmãos, preparemos, porque nós estamos vivendo esses dias aqui que o Senhor Jesus falou. E nós devemos sim cuidarmos uns dos outros e olhar somente para Ele e obedecer Sua palavra. Porque quando nós estivermos falando todos a mesma língua, a gente vai ver os milagres de Deus acontecendo. A gente vai ver a provisão de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas. A gente vai ver o agir de Deus dentro da igreja. Pessoas vindo aqui sendo libertas. Pessoas vindo aqui se rendendo a Cristo. Nós vamos ver tudo isso, como nós já estamos vendo, como nós já estamos vivendo. E o Senhor conta com cada um de nós. Cada um de nós tem um lugar, sabe? Um lugar assim reservado. Para cada um de nós tem uma missão. Como nós aprendemos na ministração do bispo. Então nós devemos estar na missão, fazendo a missão. Então quem estiver parado, eu te digo hoje, volte a fazer a missão. Volte a fazer a missão, a fazer o ID. Eu volto a dizer e repito, eu não sou pregadora, mas estou aqui. Aleluia. Amém? Quero agradecer a minha oportunidade nessa noite e dizer que muito obrigada, muito grata a Deus mesmo, porque só acontecendo isso pra gente ser moldado mesmo, sabe? E dizer, Senhor, não é